Vou te dizer algo que provavelmente ninguém te disse dessa forma. E se você realmente entender isso hoje, você pode evitar um dos maiores erros da sua vida. Eu não tive essa oportunidade. Eu levei 40 anos para perceber algo que hoje parece impossível não ter visto antes. E o mais inquietante não é o que eu perdi, é o quão fácil foi perder sem perceber. Eu vivi durante décadas acreditando que estava fazendo tudo certo. Segui o caminho esperado. Cumpri com o que precisava. Fui responsável, fui forte. Fui aquela pessoa em quem todos podiam se apoiar. E mesmo assim, dentro de mim, existia algo que não encaixava. Algo que eu não sabia explicar, mas que nunca desaparecia. E o mais perigoso de tudo é isso. Eu não era infeliz. Não havia caos, não havia uma crise evidente. Minha vida vista de fora parecia estável, respeitável, até admirável. Eu tinha o que muita gente considera suficiente, mas dentro de mim existia uma distância silenciosa, uma separação entre quem eu era e quem eu realmente me permitia ser. E essa distância não surgiu de repente, ela cresceu aos poucos, decisão após decisão, ano após ano, sem fazer barulho, sem avisar. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que a vida era algo que precisava ser feito do jeito certo, como se existisse uma forma correta de viver que te protegesse do arrependimento. Eu pensava que se tomasse decisões seguras, se evitasse erros, se sacrificasse o que sentia pelo que precisava fazer, então um dia tudo faria sentido. Eu acreditava que a felicidade viria depois, como uma recompensa por ter feito tudo corretamente. E foi aí que comecei a me perder. Eu dizia que iria descansar depois, que iria viver depois, que iria falar o que sentia depois, que faria o que realmente queria depois. Mas existe algo que ninguém te conta. Esse depois não é garantido. E mesmo quando chega, talvez você já não seja mais a mesma pessoa que estava esperando por ele. Eu lembro de uma manhã com uma clareza que ainda me marca. Eu já tinha passado dos 60 anos, acordei, olhei ao redor, tudo estava no lugar. Minha casa, minhas rotinas, minha vida, tudo exatamente como deveria estar. E mesmo assim senti algo que não soube explicar na hora. Não era tristeza, era algo mais profundo, mais pesado. Era como ter chegado em um lugar sem saber como cheguei até ali. E então me fiz uma pergunta que mudou tudo. Em que momento eu parei de escolher a minha própria vida? Não foi algo dramático, não foi um grito, foi algo silencioso. Mas naquele momento eu entendi que algo estava errado, porque percebi que tinha vivido durante anos tomando decisões corretas, mas não necessariamente verdadeiras para mim. Agora, imagine perceber que os dias que você já viveu são muito maiores do que os que ainda tem pela frente. Esse tipo de silêncio ninguém explica, você sente, e dentro desse silêncio começam a surgir memórias, mas não são os grandes momentos, não são conquistas nem celebrações, são os pequenos momentos, às vezes em que você disse sim querendo dizer não, às vezes em que ficou quando algo dentro de você já tinha ido embora, às vezes em que você disse para si mesmo que ainda não era o momento, que faria depois, e assim, sem perceber, a vida começa a ir embora, não de uma vez, mas em partes, uma decisão aqui, uma renúncia ali, um silêncio repetido, um desejo adiado, e quando você finalmente percebe, está vivendo uma vida que parece certa, mas não se sente sua, e isso é o mais perigoso de tudo.
Existe algo que eu descobri tarde demais e você precisa entender isso com clareza. Você pode ser a pessoa certa para todo mundo e ainda assim estar completamente desconectado de si mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me tornei especialista em cumprir, em sustentar, em me adaptar, em estar disponível para todos, sempre presente, sempre forte, sempre confiável. Menos para mim. Durante anos eu acreditei que isso era amor, que ser forte, aguentar, colocar os outros em primeiro lugar era a forma mais correta de viver. E o mais perigoso é que o mundo reforça isso. As pessoas te admiram, confiam em você, dependem de você, te chamam de forte, de boa pessoa, de alguém essencial, e você começa a acreditar nisso, começa a viver dentro desse papel sem questionar, mas ninguém te fala sobre o preço disso, porque quando você é sempre quem sustenta tudo, você para de se ouvir, sua voz interna vai ficando cada vez mais baixa, mais distante, até chegar um momento em que você não sabe mais o que quer, o que sente, o que precisa. Você se torna eficiente em viver, mas desconectado de estar vivo. Eu permaneci em lugares por mais tempo do que deveria. Não apenas lugares físicos, mas emocionais, conversas que já não me acrescentavam, relações que não cresciam mais, situações que me drenavam, mas que eu insistia em manter, porque eu acreditava que aquilo era maturidade, que aquilo era responsabilidade, mas no fundo sempre existia algo que não encaixava, uma voz pequena, quase imperceptível, que fazia uma pergunta que eu evitava responder. Isso é realmente a sua vida, ou é a vida com a qual você aprendeu a se conformar? Porque conformar-se não parece desistir, muitas vezes parece ser sensato, paciente, correto, mas existe uma diferença enorme entre paz e resignação. E se você não perceber isso, pode passar décadas confundindo uma coisa com a outra. Eu adiei meus próprios desejos com uma facilidade assustadora. Sempre havia algo mais importante, mais urgente. Alguém que precisava mais do que eu. E sim, muitas vezes isso era verdade. Mas o problema nunca foi dar. O problema foi não voltar para mim depois. Eu dei tanto durante tanto tempo que esqueci o que eu queria. E quando tentei encontrar essa resposta, ela já não estava clara. Era como tentar lembrar algo que você esqueceu há muito tempo. E isso não acontece de repente, ninguém se perde de uma vez, você se perde aos poucos, em decisões pequenas, em silêncios repetidos, em coisas que você deixa passar, em palavras que você não diz, em partes de você que você escolhe ignorar e sem perceber você começa a desaparecer, não de forma visível, não de forma dramática. Você continua funcionando, continua cumprindo, continua presente, mas por dentro algo começa a se apagar. Eu lembro de uma noite em que estava sentada à mesa, cercada por pessoas que eu amava. Havia risadas, conversa, tudo parecia normal. Mas de repente senti algo estranho, como se eu não estivesse ali. Como se estivesse observando aquela cena de fora, como se aquela vida não fosse totalmente minha. E naquele momento eu entendi algo que não pude mais ignorar. Você pode estar presente fisicamente e completamente ausente por dentro. E foi aí que eu vi com clareza o que estava acontecendo. Eu tinha me tornado alguém que estava sempre para os outros, mas nunca para si mesma. E isso cobra um preço. O hábito mais perigoso que você pode desenvolver não é errar, não é falhar, é se adiar, adiar sua voz, seus desejos, sua verdade, porque cada vez que você faz isso, você ensina a si mesmo que você pode esperar, que você não é prioridade, que sua vida pode ficar em pausa, mas me diga com sinceridade, se você continuar vivendo exatamente assim, sem parar,
sem se questionar, sem se escutar. Onde você vai estar daqui a 10 ou 20 anos? E quando olhar para trás, essa vida vai parecer realmente sua ou apenas algo que você aprendeu a sustentar? Houve um momento muito específico em que tudo começou a mudar dentro de mim. E não foi algo grande nem dramático, foi algo simples, quase insignificante, mas que me marcou profundamente. Eu estava caminhando em uma tarde comum, seguindo minha rotina, cumprindo mais um dia como tantos outros, sem questionar nada, até que vi uma mulher sentada em um banco, sozinha, sem celular, sem livro, sem pressa. Ela não estava fazendo nada produtivo, não estava resolvendo nada, não estava sendo útil para ninguém. Ela apenas estava ali, presente, tranquila, observando a luz do fim do dia, respirando com calma, e naquele instante senti algo que me surpreendeu, algo que eu não esperava sentir: inveja, sim, inveja de alguém que não estava fazendo nada. E naquele momento entendi algo que me atingiu com força. Eu havia construído uma vida tão cheia de responsabilidades que já não sabia simplesmente existir. Tudo em mim estava condicionado a ser útil, a ser necessária, a ter um propósito constante, voltado para os outros. Eu tinha esquecido que estar vivo não é o mesmo que ser útil. E quando você perde isso, começa a medir seu valor pelo quanto faz, pelo quanto suporta, pelo quanto carrega, e isso te leva a aceitar pesos que nunca foram seus. Durante anos eu acreditei que quanto mais eu aguentava, mais valor eu tinha, que quanto mais eu me sacrificava, mais sentido minha vida tinha. Mas isso não é força. Isso é uma armadilha silenciosa que te ensina a se ignorar, a se calar, a se deixar, para depois, sem perceber. E o mais difícil foi entender isso. Eu estava presente em todos os momentos da minha vida, mas não estava consciente. Eu cumpria tudo, participava, estava ali fisicamente, mas não estava conectada comigo mesma. E quando isso acontece, a vida não cresce dentro de você. Ela apenas passa por você, como se o tempo te atravessasse em vez de ser vivido. E um dia eu me fiz uma pergunta simples, mas profunda. Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque era verdadeiro para você? Não porque era necessário, não porque alguém esperava, não porque era o certo, mas porque fazia sentido para você. E eu não soube responder, e esse silêncio me mostrou algo que eu evitava há muito tempo. Ignorar a si mesmo não te protege de nada. Apenas adia uma conversa que você inevitavelmente terá que ter consigo mesmo. E quanto mais você adia, mais difícil se torna ouvir o que sente de verdade. Havia sonhos que eu deixei de lado com tanto cuidado que quase me convenci de que não importavam. Coisas pequenas, lugares que queria conhecer, palavras que queria dizer, experiências que queria viver. Nada parecia urgente na época, mas hoje eu entendo que a vida não é feita apenas do que é urgente. Ela é feita de tudo aquilo que você ignora, achando que pode fazer depois, e é assim que você vai se afastando de si mesmo, pouco a pouco. Então, eu te pergunto com honestidade, o que você está deixando de lado agora, não porque não importa, mas porque acredita que ainda tem tempo? Porque o tempo não para, ele continua. E um dia você pode se ver olhando para trás e se perguntando como tantos anos passaram sem que você realmente os vivesse. E quando esse momento chega, ele não faz barulho, mas ele muda tudo. Existe algo que começa a acontecer quando você para de fugir de si mesmo e decide se encarar com honestidade. Não é uma mudança brusca, não é algo dramático, não é como aquelas histórias em que tudo se transforma de um dia para o outro. É muito mais silencioso do que isso.
quase imperceptível, mas profundamente real comigo começou em coisas pequenas, momentos simples que antes eu ignoraria completamente. Comecei a perceber quando estava cansada de verdade e, em vez de continuar me forçando como sempre fiz, eu simplesmente reconhecia isso. Comecei a questionar aquele sim automático que saía da minha boca antes mesmo de eu sentir o que realmente queria. Comecei a fazer pausas e essa pausa mudou tudo, porque existe um espaço entre o que o mundo espera de você e o que você decide entregar. E dentro desse espaço existe uma verdade que sempre esteve ali, quieta, paciente, esperando que você finalmente escute. E pela primeira vez em muitos anos eu me permiti ouvir essa verdade. Não foi confortável, porque quando você começa a mudar, mesmo que pouco, as pessoas percebem. Aquela pessoa que sempre dizia sim começa a hesitar, aquela que sempre estava disponível começa a impor limites, aquela que sempre carregava tudo começa a soltar, e isso incomoda, nem sempre de forma direta. Mas você sente, e eu tive que enfrentar algo que evitei a vida inteira, a possibilidade de decepcionar os outros, e isso me assustava profundamente porque toda a minha identidade estava construída em ser alguém confiável, alguém que não falha, alguém que está sempre ali. Mas ao mesmo tempo eu percebi algo que mudou completamente minha forma de ver as coisas. Eu já estava me decepcionando há muito tempo. E ninguém falava sobre isso porque decepcionar os outros parece errado. Mas continuar se abandonando é muito pior. E foi aí que entendi uma verdade difícil. Às vezes, decepcionar os outros é o único caminho para parar de se decepcionar e aceitar isso. Não é fácil, não é confortável, mas é necessário se você quiser viver de forma mais verdadeira. Eu lembro da primeira vez que disse não sem explicar, sem justificar, sem tentar suavizar. Foi algo simples para quem estava de fora, mas para mim foi enorme. Houve silêncio, um certo desconforto, uma tensão que eu não estava acostumada, mas por baixo disso havia algo que eu não sentia há muito tempo, alívio, um alívio calmo, firme, como se pela primeira vez em muito tempo eu estivesse me respeitando, e naquele momento eu entendi que paz não tem nada a ver com manter tudo sob controle ou evitar conflitos. Paz vem de estar alinhado com o que é verdadeiro para você, mesmo que isso cause desconforto, mesmo que nem todos entendam. E junto com isso, comecei a redescobrir algo que eu tinha esquecido completamente: a capacidade de sentir alegria nas coisas simples, não em conquistas, não em resultados, mas no que já estava ali, no calor do sol, no silêncio sem culpa, no descanso sem precisar justificar, no fazer algo sem precisar transformar aquilo em obrigação. E percebi quanto tempo eu tinha passado sem me permitir isso, tempo demais, e pouco a pouco algo começou a mudar dentro de mim, não porque minha vida ficou perfeita, mas porque eu deixei de estar ausente dentro dela. Eu voltei a estar presente de verdade, como se tivesse voltado para um lugar que sempre foi meu, mas que eu tinha abandonado sem perceber. E nesse processo entendi algo muito importante. Os anos que você acredita ter perdido não estão completamente perdidos se você aprende com eles, porque eles se tornam uma referência clara do que você não quer mais repetir. E isso tem um valor enorme se você tiver coragem de usar isso para viver diferente daqui para frente.
E agora, olhando para trás com a maturidade que só o tempo traz, eu não sinto mais aquele peso de arrependimento como antes. O que existe em mim hoje é uma compreensão mais profunda, mais tranquila. E se eu pudesse voltar e encontrar a versão de mim que acreditava que precisava provar o seu valor o tempo todo, que achava que só seria amada se fosse forte, se suportasse tudo, se nunca falhasse, eu não a julgaria, eu não diria que ela estava errada, eu apenas diria algo que ninguém me disse quando eu mais precisava ouvir. Você não precisa desaparecer para ser amada, porque foi exatamente isso que eu fiz durante anos. Fui me apagando aos poucos, entregando partes de mim para corresponder ao que esperavam, para manter tudo funcionando, para não decepcionar ninguém. E quando finalmente tentei me reencontrar, já não era tão simples. Eu tinha me tornado alguém que sabia sobreviver muito bem, mas não sabia viver de verdade. E existe algo que eu quero que você entenda com muita clareza. A vida não exige que você seja perfeito. Ela exige que você esteja presente. Presente de verdade, com o que você sente, com o que você pensa, com o que você deseja. Mesmo que isso não seja perfeito, mesmo que não seja confortável, porque é isso que faz a vida ter sentido. Durante muito tempo eu acreditei que um dia tudo se encaixaria, que chegaria um momento em que tudo faria sentido, em que eu finalmente me sentiria completa. Mas esse momento não chega como a gente imagina, porque a vida não é um lugar onde você chega, ela é construída nas pequenas decisões que você toma todos os dias, nas verdades que você escolhe não ignorar, nos momentos em que você decide não se abandonar. E hoje, quando eu fico em silêncio, eu não sinto mais aquele vazio de antes. Eu sinto algo diferente, uma sensação de presença, de estar dentro da minha própria vida. E isso muda tudo. Os anos que eu pensei que tinha perdido não estavam vazios. Eles estavam cheios de lições que eu não estava pronta para entender. E embora eu não possa voltar no tempo, eu posso honrar esses anos vivendo de forma mais consciente agora, e isso é o que realmente importa. Então, se existe algo que eu posso deixar para você, é isso. Não espere pelo momento perfeito para começar a viver de verdade. Não espere que tudo esteja claro, seguro, confortável, porque esse momento raramente chega do jeito que você imagina. Comece agora, mesmo com dúvidas, mesmo com medo. Escute aquela voz interna que fala baixo, mas que nunca desaparece. Aquela que sabe quando algo está certo e quando não está. Essa voz não é confusão, ela é direção. E quanto mais você ignora, mais difícil fica ouvir. O tempo continua avançando, ele te dá oportunidades. Mas não para que você perceba. Você precisa estar atento para enxergar enquanto elas passam. E talvez, se você realmente prestar atenção nisso agora, você não precise de 40 anos para entender o que eu levei tanto tempo para perceber. Talvez você possa escolher diferente enquanto ainda tem muito tempo pela frente, porque no final, quando tudo fica em silêncio e você se encontra consigo mesmo sem distrações, existe apenas uma pergunta que realmente importa. Você viveu uma vida que realmente foi sua, e eu espero de verdade que quando esse momento chegar, a sua resposta seja sim.